Olá, bem-vindos à Complexidade, aula 16. Essa aula vai ser sobre cultura, essa é a próxima aula. A gente já viu cultura no contexto da literatura de antropologia, do pessoal de teoria evolucionária, evolução da cultura, e agora vamos ver em economia como é que a cultura tem sido usada. A cultura tem tido... Sempre houve muita resistência em usar cultura em economia, mas recentemente, nos últimos 10 anos, isso cresceu muito. Então, a gente vamos ver como é que mede, que tipo de estudos, vamos olhar os dados. Eu quero botar, inclusive, uma ênfase vamos olhar os dados, as várias fontes que tem, e ir lá, vamos até a nível de... Vamos para o site deles e ver como é que baixa os dados, como é que eles parecem, que tipo de coisa dá para fazer, e também vários estudos de que tipo de perguntas. Então, que tipo de estudos as pessoas fizeram com isso em economia. A gente já viu vários no que a gente viu antes, mas acho que vale a pena. Isso pode ser útil, eu acho, vocês quando forem fazer dissertações e teses, sempre, mesmo que esse não for o foco central, às vezes ter uma variável de cultura vai ajudar em alguma coisa ou outra. Muitas vezes vai ser parte do experimento natural, da identificação, ou a explicação de anomalias, etc. Eu botei atrás de mim esse é um gráfico famoso do pessoal que faz o World Value Survey, o Engelbert e Wetzel, alguma coisa assim, e a gente vai ver como é que faz esse tipo de gráfico. Daí, a aula que vem, daí a gente vai continuar, porque tem cultura, acho que tem bastante coisa, e daí eu quero fazer esse trabalho aqui. Deixa eu mostrar aqui. Quem fez economia brasileira já vai ter, a gente já leu lá, mas eu acho esse trabalho importante, então... Esse na verdade, é um trabalho na Science, mas é um livro que saiu. A gente vai ver a capa dele depois sobre o weird, as pessoas weird, impacto de weird, especialmente da onde veio o weird, né? Os Western, educated, rich, developed, essa cultura específica de uma fatia muito pequena da humanidade, muito recente na humanidade, mas que tem sido responsável por muitas mudanças na humanidade e que está se difundindo. Então, esse é o paper, versão paper, e daí tem um livro do Henrik, que foi lançado ano passado, acho, e tem tido muito impacto. Então esse trabalho está na pasta, no Google Drive, na pasta cultura, cultura, mensuração, talvez alguma coisa assim. E esses papers da Science são bons, que eles são relativamente curtos, são 6 páginas e forçam eles ele tem um livro de 500 e tantas páginas, né? Mas a Science e a Nature forçam a botar o argumento em 6 páginas, relativamente curto, e o resto tudo em material suplementar. Acho uma coisa que a gente vai fazer mais em economia. Nossos papers de economia são muito grandes, sempre muito grandes. Aí, então isso vai ser a próxima aula. Aí eu falei com o Sérgio. O Sérgio está disposto a apresentar o tema dele na sexta-feira que vem, daqui a uma semana, e o tema dele vai ser The Wisdom of Crowds, né? Essa ideia, Wisdom of Crowds, quando usar tem a ver com collective brain um pouco, mas é mais assim de fazer previsões, de achar inovação, quando que muitas pessoas juntas são melhor do que poucas pessoas. Então e tem bastante a ver com diversidade também, né? Porque geralmente o Wisdom of Crowds só funciona bem quando tem diversidade cognitiva, e então é uma variante em coisas que a gente viu, mas acho que um pouco diferente. E isso vai ser sexta-feira. E daí na próxima aula a gente recomenda o que vai ser alguma coisa para ler nessa área. Então tá, então vamos em frente, vamos com cultura. De novo, quem fez economia brasileira outra vez, eu estou
usando bastante do material que eu vi lá. Então, essas coisas vão ser familiares para você. Só que eu percebi, quando eu estava revendo os meus slides, tinha coisa que eu não me lembrava, e fui eu que fiz os slides. Então, se eu não me lembro e eu que fiz os slides, e eu precisei ir lá me lembrar, às vezes ir para os papers, então talvez você também não vai se lembrar também. E sempre a segunda vez que você vê algumas coisas é bom. Então, tá, cultura e economia. Eu gosto de começar com isso aqui, esse é um paper seminal lá, o que é década de 70, Stigler e Gary Becker, De gustibus non est disputatum, gosto não se discute. Então, esse foi um paper muito importante naquela época. Economia já tinha estabelecido a teoria econômica, já estava o imperialismo econômico funcionando, mas era sempre questionado, muito questionado. A economia era muito questionada por algumas coisas, aqueles questionamentos que existem até hoje, muito reducionista, muito materialista, ainda não tinha neoliberal, é muito neoliberal, essas críticas que sempre tem, mas era um pouco nessa ideia. E aí, o que eu vejo assim, na história das ideias, história do pensamento econômico, esse era um momento, Chicago, né? Chicago pesado, Stigler e Becker, os dois cardeais assim, da profissão como um todo, mas ainda mais de Chicago, chegando e dizendo aqui, vamos parar com esse negócio aí. Essas críticas de que economistas usam preferências fixas, preferências são fixas e são dadas. Gosto não se discute, de gustibus não é disputado. Nós não vamos questionar preferências. Preferências são o que elas são. Nós vamos tomar elas como primitivas, elas são dados, e daí a gente vai fazer toda a economia dado essas preferências. Vamos lá fazer as premissas de maximização, racionalidade, oferta e demanda, otimização, essas coisas todas. Mas você não pode, isso que eu estou dizendo, você não pode chegar e dizer, eu estou observando algum comportamento na sociedade e esse comportamento é esquisito, eu não estou entendendo. Mas é o que as pessoas querem, está na função de utilidade deles, fazer esse comportamento está na função de utilidade deles. Você vê que esse tipo de explicação não funciona, né? Porque daí se explica qualquer coisa. Você botar uma melancia na sua cabeça, andar pela rua, por que a pessoa está fazendo isso? Porque está na função de utilidade dele, ele gosta de fazer aquilo ali. Então, você não pode explicar desse jeito. Então, você vê, é bem dogmático, e se você pensar bem, olha como uma premissa é forte. Eu quero primeiro criticar eles, depois defender, meio entender no contexto deles. É muito forte, e é isso que a gente vai fazer hoje com cultura. A gente vai chegar e dizer, não, vamos com cultura, preferências são cultura, né? A gente vai ver definições de preferência, de cultura, mas preferências são crenças, atitudes, ideologias e preferências. E preferências emergem e mudam. Eu sei que as minhas preferências mudaram. E eu vou dar um exemplo muito forte daqui a pouco, que eu deixo dar agora, que é eu me lembro de eu dando aula de FEB, quando eu perguntava, vocês, Formação Econômica do Brasil, vocês alunos, né, 80 alunos da UNB, aí vocês são da onde? Vocês são da economia? Da onde? Aí quando eu notava que tinha um monte de antropólogos e um monte de sociólogos, aí eu todo smug, autossatisfeito comigo mesmo, assim, eu sou um economista, chegava e falava assim, fazia algum comentário irônico, botando para baixo a ideia de cultura, de tentar estudar o mundo através de cultura. Eu tenho vergonha hoje de que eu fiz isso. Por quê? Não, mas esse é o jeito econômico de pensar, porque a gente não precisa de cultura para entender o mundo. Cultura, a gente consegue explicar o mundo a contento, suficientemente bem para entender ele e fazer política pública, sem precisar apelar para a cultura. E que apelar para a cultura seria meio que roubar. Você explica qualquer coisa com cultura. Então, eu mudei. Tanto que eu tô aqui justamente defendendo a ideia de incorporar a cultura. Então, preferências mudam. Então, é uma premissa muito forte. Se você lê esse paper, é bem interessante. Eles tentam justificar, né, por que eles não são ingênuos. Eles não estão dizendo assim, não, é assim que o mundo é. As pessoas já nascem dia 1, já tem um pacote de cultura lá na cabeça deles e aquilo fica para sempre. Eles não estão defendendo isso. Estão dizendo, olha,
O mundo é complicado, e para a gente entender, vamos fazer essa premissa primeiro e ver até onde que a gente chega com ela, mesmo ela não sendo tão realista. Né? O Friedman, algum tempo antes, tem aquele famoso paper dele do Positive Economics, dizendo que os modelos, as premissas são fortes, os modelos não são realistas, mas não interessa, a questão é uma boa explicação? Ele ele ajuda a gente a entender o mundo? E ajuda melhor do que outros modelos? Esse que era o ponto deles. E eu acho que nesse ponto em economia, década de 60, né, economia tinha passado grandes transformações, mas grandes mudanças, desde Samuelson lá no pós-guerra, e Friedman em Chicago, e matematização acontecendo. E nesse ponto, eu acho que era necessário fazer isso, era importante fazer isso. Mas, dito isso, não estamos mais naquela época, já vimos até onde a carruagem chega, eu acho, só com isso aqui. E para mim a resposta ela chegou muito longe, é um corpus impressionante de teoria, conseguiu fazer muita coisa, às vezes, dependendo da pergunta, só aquilo ali basta, mas para outras coisas, e muitas vezes, hoje em dia, é o tipo de pergunta que a gente quer fazer, o que precisa é incorporar outras coisas. Então, o primeiro passo foi instituições, e isso foi uma batalha nos últimos 20 anos, essa batalha foi ganha, instituições estão em todo lugar, então isso já foi feito. Precisava, seria incompleto ter economia sem instituições, direitos de propriedade, leis e todas essas coisas. E agora tem a outra parte que é cultura. E eu acho que isso é uma revolução que está acontecendo agora e já está tendo aceitação, né? Já avançou muito. Uma outra jeito que eu tenho de ver é como é que acontece essas revoluções. Eu acho interessante isso. Eu sempre comparei muito isso com música, como a música tem umas revoluções, mudanças de paradigma também, e ela tipicamente acontece assim, ela não é revolucionária, quer dizer, ela é revolucionária na sua origem, mas quando que ela ganha, quando que essas ideias novas, tipo instituições, ou cultura, ou comportamental, ou seja lá qual vai ser a próxima coisa, quando é que aquilo se estabelece? É quando pessoas do establishment começam a adotar. Não é que as ideias novas matam quem estava lá, tiram quem estava lá e põe nova, mas que é assim que eu vi que aconteceu com instituições. Instituições já tinham um mercado, uma subescola fazendo aquilo há bastante tempo, inclusive ganhou alguns prêmios nobres, mas quanto que disseminou para o mainstream, as universidades centrais, as pessoas centrais, quando que se tornou respeitável no sentido da Deirdre McCloskey, né? que daí é respeitável agora, então eu também posso fazer. É quando Acemoglu e Robinson começaram a fazer. Lá em Harvard, lá em Boston, começaram a fazer. E cultura, quem fez isso foi o Alessina. A gente vai ver vários trabalhos do Alessina, e daí os alunos dele, e Nathan Nunn agora também é um que está ajudando a levar essa bandeira. Então, eu acho bem interessante essa ideia, como é que ideias evoluem, quais são as resistências, os reacionários, e como é que vai para frente. Bom, tá aqui, é de 1977, o texto deles. Tadeu Stigler, Becker. Aqui é só curiosidade, porque eu achei isso é um texto do Brian Kaplan, lembra que a gente viu ele falando que educação não é tão importante, ou não é bem isso que eu estava falando, um caso contra a educação, ele tinha aquilo ali. Ele está aqui argumentando, assim, veja a primeira frase, economistas tipicamente objetam, são contra explicações baseadas em preferências humanas. Se diz, por que estão agindo assim? É porque é o que eles querem fazer, que parece tautológico. E aí que ele vai defender por que é importante fazer esse tipo de explicação. Eu não vou falar do argumento dele, só acho interessante. É 2001. E aqui só um outro trabalho interessante. Isso aqui é um cara, o Frank Knight, é um grande economista antigo, assim, mais da primeira metade do século XX, um pouco na segunda, o cara que veio com a ideia de incerteza forte, né, incerteza knightiana, que a gente chama, e ele fez
Não, ele não fez. O autor fez como que o Knight responderia ao Stigler e ao Gary Becker se ele tivesse vivo. Acho que ele já tinha morrido, mas aí é tipo um não é cosplay, é fanfiction de como... eu também não vou dizer o que está aí, mas só interessante a ideia. Bom, é sempre interessante quando você pensar assim, como é que essas ideias surgem. O Journal of Economic Literature é um journal para esse tipo de pergunta, né? Como é que está a literatura na área de salário mínimo? Como é que está a literatura na área de monetária? E aí eles geralmente convidam, muitas vezes convidados, assim, pessoas proeminentes na área, estabelece o estado da arte. A ideia do Journal of Economic Literature não é ter papers novos com uma ideia testando uma hipótese estreita lá. É estado da arte. Então, qual que é o ano disso aqui? 2015, o Alberto Alessina e a Paulo Giuliano escreveram essa revisão da literatura. Então, é um paper grande, é um bom jeito, quem se interessa nessa área, de ver o que está feito, quais são os métodos, quais são as perguntas, e o que estão, especialmente perguntando a relação de cultura com instituições. Então, como é que cultura afeta instituições, como é que instituições afetam a cultura, e lá embaixo, como é que as duas coevoluem juntos. Então, bom, aí, eu botei... O que eu tentei fazer aqui é mostrar um monte de papers de economistas mainstream lidando com cultura, né? Mostrar que cultura não é mais... Cultura em economia não é uma empreitada fringe, não é a franja maluca só que está fazendo. Então, tem esse aqui é um modelo. Esse aqui, o que eles fazem, eles pegam aquele modelo do Boyd Richardson que a gente viu na aula retrasada e eles põem ainda custos e benefícios de transmissão. Os pais, quando vão transmitir cultura, fazem uma análise de custo-benefício de se vale a pena ou não transmitir determinada cultura. O Bissan é italiano, dá um exemplo de... Ele mora nos Estados Unidos, ele dá aula, acho que em Nova York, e ele é italiano, e ele tem filho que nasceu nos Estados Unidos, e aí, assim, para ele vale a pena fazer o filho dele gostar de futebol, soccer, né? Então, tem um custo dele fazer isso. Se deixar naturalmente, o filho vai ser influenciado pelos peers na escola, e a cultura vai ser diferente da dele. Então, qual que é o custo, qual que é o benefício? Tem Tabellini, do Pearson e Tabellini, do famoso livro de economia política, trabalhou com isso. E várias outras coisas. Esse aqui é interessante. Esse aqui é 2001, 2002, a Alessina e o Glaser. E Glaser é um outro desses caras muito importantes. Ele foi o editor principal do Quarterly Journal of Economics e vários outros. E o que é um livro todo sobre a diferença de crenças de cultura entre Estados Unidos e Europa. Seriam os dois modelos canônicos, né? A ideia de que os Estados Unidos têm baixa redistribuição, tem muita desigualdade, o Estado não vai defender os fracos, mas gera uma economia ativa, uma economia que cria muito dinâmica, e a Europa tem muitas proteções sociais, e, no entanto, é uma economia mais engessada, menos dinâmica, menos inovadora. Então, isso hoje não é mais bem verdade, se é que alguma vez já foi, mas sempre teve essa noção. E aí, eu acho interessante esse livro, porque está eles lá, dois caras muito mainstream, lá em 2002, 2003, lançando um livro sobre crenças, sobre cultura. Isso não era comum nessa... E aquilo que eu falei, é importante isso para dar respeitabilidade a esses temas. Professor, Diga. é só um comentário que isso é bem próximo da ideia do Hayek, né, de relação entre cultura, segurança e criatividade, que fala que sociedades onde você tem menos políticas de proteção social, menos intervenção pública, você tem maior interação dos indivíduos, você tem maior criatividade, mas, no entanto, tem mais risco, né? Então, você tem tanto mais riqueza como tem mais pobreza, mas tem mais prosperidade, mas tem mais exclusão. E aí você tem sociedades onde há maior intervenção, mas você tem um menor risco, né? Menor insegurança, as pessoas têm mais estabilidade, no entanto, elas
têm menos dinâmica econômica, né? Elas são sociedades mais que tendem a crescer num ritmo mais lento. O Hayek estudou cultura um pouco nessa ideia, né, de você ter uma formação cultural espontânea, mas contra uma formação cultural mais que sofre intervenções. E essa ideia da diferença cultural dos Estados Unidos e da Europa pode ir um pouco nesse sentido. Eu não li o livro, né? Eu estou falando com base no que você comentou. Interessante, eu não sabia. Bom, aí uma primeira coisa que eu fiz só para argumentar que de fato e quantificar, eu peguei o texto da Alessina Giuliano, que é Review, tem exatamente 200 referências lá. Aí eu classifiquei elas por ano, e se é livro, revista, e botei quais que são top 10. Então, top 10 são Econometric, American Economic Review, Quarterly Journal, essas coisas. E só para mostrar que, então, quantificar essa minha afirmação de que a cultura está entrando em economia. Em economia mainstream, né, top 10, está sendo aceito pela profissão. Então, esses últimos dois é porque é muito recente, né? Então, eles vão crescer. O paper foi publicado em 2015, então não tinha nada. Bom, e aí, aqui eu só queria dar exemplo de alunos da UNB fazendo isso, né? Então, são alunos aqui do nosso mestrado, do nosso doutorado, a Adriana Molinari, que foi orientada pelo Cajueiro e fez usou discursos e fez uma análise de ideologia no Congresso Brasileiro, com os deputados. O Felipe Carneiro, que eu orientei junto com o Cajueiro, e depois a gente publicou, foi aceito finalmente na Revista Brasileira de Ciência Política, fazendo algo parecido com isso, tentar medir ideologia. Ideologia tem a ver com cultura, né? No Senado, usando Natural Language Programming, essas coisas, que a gente ainda vai olhar em detalhe depois. A Renata Carneiro, que foi aceito depois doutorado na Universidade de Indiana, não sei se ela está lá, imagino que, não sei se foi presencial ou não, ou se ela está, mas ela fez comigo esse sobre a decisão de poupar, que seria uma questão cultural. Claro que a decisão de poupar é econômica também, mas aqui é a tentativa de ver se a gente consegue achar uma ligação cultural. E ela usa dados do World Value Survey. A gente vai ver vários exemplos dessa mesma pergunta depois aqui. O Tiago Irineu, que fez também ele pegou o período do Império Brasileiro e tentou mapear as crenças das elites e como é que elas mudavam ao longo do tempo. Então, a tentativa de medir cultura, de certa forma, achar o impacto de cultura. E o Felipe Turato, aqui não é bem cultura, mas era corrupção, fez um jogo que a gente aplicou em alunos de graduação, mas é um pouquinho de você ser influenciado. O jogo, a gente punha os textos que falavam de corrupção, aí eles tinham que jogar o pessoal tratamento recebia um texto que falava de corrupção, o pessoal controle um outro texto qualquer que não tinha nada a ver com corrupção, aí tinha um jogo onde estava meio que aberto para eles podiam roubar, tinha um jeito deles roubarem, se eles quisessem, sem que a gente soubesse. Mas a gente tinha que quantificar a porcentagem das pessoas que roubaram. A ideia era ver se você vendo que os outros estão roubando, você é influenciado por aquilo. Então é meio aquele social learning, né? Esse contágio, você vê que os outros estão roubando, aí sua decisão acaba sendo influenciada de fazer a mesma coisa. Bom, quando se trata de cultura, uma das objeções de economistas é que não tem como medir, muito menos quantificar. Quer dizer, não tem como quantificar e nem como definir, na verdade. E, de certa forma, é verdade. Eu achei esse livro aqui, um livro velho, né? É A Critical Review of Concepts and Definitions. Então, é um livro sobre as definições, E eles classificaram assim definições descritivas, históricas, normativas, psicológicas, estruturais, genéticas, incompletas. Então, todo tipo. É que nem instituições é muito parecido com isso. Eu não sei se é o Hayek ou alguém falou a mesma coisa sobre a palavra social.
A palavra social, ela tem umas assim, 50 acepções diferentes, então você nunca sabe o que a pessoa está falando. Esse tipo de indefinição de coisa etérea é o que assusta muito economistas. Economistas, a gente gosta de ter muito claro, por essa que é a beleza de matematizar alguma coisa, que é livre. Ao matematizar, você tem que definir claramente qual vai ser o seu conceito. Essa definição é a mais citada que tem em economia, é desse paper aqui, deixa eu voltar nele, esse paper do Guizo Sapienza Zingales. Repara uma coisa interessante, que são sempre italianos. Depois eu vou notar, eu vou ter a teoria de por que são italianos, que Alessina, Guizo, Sapienza, Zingales, por que são os economistas italianos mainstream que se interessaram por cultura. Bom, definição, crença de cultura é crenças e valores costumeiros que grupos étnicos, religiosos, sociais transmitem de maneira relativamente imutável de geração para geração. Então, crenças, eu não gosto tanto dessa definição, eu gosto mais de outras, mas crenças e valores costumeiros, faz parte do nosso costume, transmitidos, tem que ter a ideia de transmissão, cultura é transmitida, não é genética, é transmitida. Eu gosto muito dessa definição do Moukir. Então, ele divide cultura em crenças, valores e preferências. Então, crenças são afirmações positivas você só está descrevendo o mundo. O mundo funciona assim, essas são as minhas crenças. Valor positiva, tá? Valores são normativas. Então, é assim que eu acho que o mundo deveria ser, por algum critério que eu tenho na minha cabeça. É ético, humanitário, ou seja, e preferências são normativas, mas para mim, o que eu quero? O que eu quero comer, o que eu quero rezar, o que eu quero me vestir, que música eu quero cantar, que livros eu quero ler. Então, preferências são pessoais, valores e crenças é para o mundo, que você quer para o mundo. Essa definição do pessoal dos antropólogos, né? Dos antropólogos evolucionários. Se for para os antropólogos, aí vai ser bem diferente, um pouco diferente. Cultura é informação capaz de afetar o comportamento dos indivíduos, adquiridos dos membros de sua espécie através de ensino, imitação e outras formas de transmissão social. Mas eu acho daí importante, está implícito, mas acho importante dizer de maneira não genética. Porque você recebe também muita informação genética. De já fazer uma coisa, uma zebra já sabe que ela tem que, assim que nasce, já sabe que tem que fugir. Não é a mãe dela que vai lá e fala para ela, que transmite para ela. Então, isso não é cultura da zebra. Mas cultura é transmitido vertical, horizontal, oblíquo. Bom, aí tem várias formas de conceber cultura, né? Modelos ou arcabouços diferentes, e classificar ela, depois de tentar medir. Eu botei vários aqui. Eu acho que o que mais pegou, mas a gente vai ver vários outros, é esse coletivista individualista. É dizer que tem uma dimensão só, para simplificar, tem uma dimensão só no extremo coletivista, individualista, e aí você pode classificar as culturas lá. Tem vários outros aí, um cara muito importante é o Putnam, na literatura. Deixa eu ver. Bom, a gente vai chegar no livro dele, mas minha explicação, minha teoria de por que os italianos por que os italianos são os que mais se ligaram para a cultura, é porque o Putnam tem um famoso livro sobre a Itália, em que ele compara a Itália do Norte e a Itália do Sul. São italianos, eles são, obviamente, o mesmo povo, a mesma origem, tudo, mas são muito diferentes, tem diferença muito forte entre italianos do Norte e italianos do Sul. O italiano do Sul é muito mais coletivista, família, quando você pensa naqueles estereótipos de máfia, essas coisas, é de lá. E no Norte é tudo bem mais Tedeschi, alemão, e os trens chegam exatamente na hora que está na tabela, que diz que vai chegar. E aí todas as explicações de por que aconteceu isso.
Então, Putnam tem esse livro, e tem várias outras subdimensões, dimensões. A gente vai ver, por exemplo, essa ideia de confiança generalizada. Você chega num lugar e você é capaz de fazer negócios com pessoas que você não conhece, você já vai duvidando deles, você já está com prevenção, você é capaz de ir num restaurante de alguém que você não conhece e confiar de comer uma comida que foi preparada para as pessoas. Então, isso correlaciona mais com o individualista. Né? Você é mais individualista, você é mais fechado, mas por ser fechado, você confia mais. E aí tem instituições que ajudam você a confiar. E confiança particularizada, você confia nas pessoas da sua tribo, nas pessoas parecidas com você. Você desconfia dos estranhos, você vai fazer negócios, você faz com as pessoas da sua tribo. Você vai para o dentista, você vai escolher um dentista que faz parte do seu grupo, e não um dentista que você não conhece. Né? Esse tipo de coisa. Mas você vê que é muito correlacionado, mas não exatamente igual. Então, mesma coisa com moralidade limitada, moralidade generalizada. Por exemplo, moralidade limitada é essa, assim, eu não vou roubar. Eu acho roubar errado, eu não vou roubar alguém do meu grupo, é claro. Eu não vou bater em alguém do meu grupo, não vou trair alguém do meu grupo, mas do outro grupo, mas aí não é diferente, não é moral, porque são diferentes de mim. E moralidade generalizada é isso, vale para todo mundo, tipo rule of law, né? Tá. Esse aqui daquele trabalho do Alessina e do Glaser, eles usam muito isso, de preferências por redistribuição. Eles tentam explicar a diferença entre a Europa e os Estados Unidos muito com isso. Então, preferência por redistribuição é você achar que o Estado deve cuidar dos mais fracos, dos mais pobres, deve redistribuir, deve ter impostos altos, deve ter rede de segurança, medicina generalizada, essas coisas todas. Europeus tendem a ter mais isso, e americano não. Americano é assim, meio assim, poxa, a economia dá oportunidade para todo mundo. Se você acordar cedo, trabalhar duro, você chega lá. Então, se vira. Não é o Estado que vai fazer isso, e eu certamente não vou pagar para você fazer isso. Por isso, os Estados Unidos têm as políticas públicas bem menos redistributivas. Bom, aí a próxima pergunta, como é que mede cultura? Como é que você vai medir? Esse era um dos grandes problemas lá do Stigler e do Becker. Você vai ler esse logo no começo, e eles voltam várias vezes assim, mas não dá para medir, então o que a gente vai fazer? Não interessa, eu até acredito que cultura seja importante, mas se não dá para medir, vamos tentar explicar através das coisas que a gente consegue medir. Só que hoje dá para medir bastante, tem várias formas, tem várias empreitadas, e algumas de economistas, outras não de economistas. Eu vou mostrar algumas dessas aqui. Então, o Hofstede muito usado. Eles são dois, é o pai e o filho, é o Gert e acho que são holandeses. E a história é que ele começou lá na década de 70, eu acho, ele fazia questionários com funcionários da IBM. E a IBM era a Google da época, né? Era o lugar mais sexy que tinha para trabalhar, e moderno e tudo. E tinha em todo mundo, era uma multinacional, tinha no mundo todos os escritórios da IBM, e ele, por alguma razão, algum trabalho que ele fez para a IBM, eu acho que ele entrevistou pessoas na IBM, na Ásia, IBM no Brasil, IBM, né? E daí ele comparou e ele viu que as pessoas respondiam a aqueles questionários de maneiras muito diferentes, dependendo do país, apesar de todos fazendo um trabalho meio parecido. E aí ele fez índices. Cada um desses geralmente tem uma teoria meio assim antropológica ou psicológica de dimensões. Então, o Hofstede tem 6 dimensões. Vamos entrar no site dele, a gente dá uma olhada. Assim, uma dimensão é masculino ou feminino, outra dimensão é individualismo, coletivismo, tá lá. E daí você pode optar por fazer um índice que junta tudo, ou só usar individualismo e coletivismo, que muita gente faz, ou usar os individuais. Vamos dar uma olhada no Hofstede, no Falk e no World Value Survey. Só para ver como é que esses dados parecem. Eu acho que isso é útil para quem... Às vezes a gente fala, os dados existem, mas existem como? Como é que eles parecem? O que eu faço com eles? Aqui.
Então, deixa eu pegar aqui. O Hofstede ele já fez, ele tem um negócio, né? Na verdade, ele vende esses dados. Tá, eu pensei que eu tinha aberto. Deixa eu vir aqui, vou fazer aqui. Tá vendo aqui? Tem o Hofstede Insights. Ele tem uma consultoria agora e deve ganhar um dinheirão vendendo isso aqui. Então, ele tem... faz treinamento, certificação. Então, não parece mais tão acadêmico, mas vamos ver. Our models. Então, eu tenho o modelo dele de seis dimensões. As dimensões de cultura nacional. Primeiro é power distance. Então, power distance é aquela ideia de você respeita a autoridade, você vai obedecer inquestionavelmente o que os outros falam. Então, esse aqui é muito importante, isso e outras vertentes, hoje em dia, por essa questão que eles perceberam que, bom, a gente costumava, uma das linhas que você tem é o seguinte, países onde o power distance é pequeno, onde as pessoas não respeitam tanto a autoridade, tem menos conformismo, são mais inovadores, né? Todo mundo, seu chefe quer que você faça alguma coisa, seu orientador quer que você faça uma coisa, mas você não liga para isso, você vai fazer de outro jeito, fazer do seu jeito, e isso talvez leve à inovação. Então, seria bom para crescimento essas coisas, mas com Covid, eles viram, tem vários trabalhos que pensaram assim, países que têm menos power distance foram melhor com Covid, pelo menos no começo, parece. Então, se o Estado manda, usa máscara, não sai de casa, né? China, talvez. Muitos países asiáticos são baixos em power distance. Tem a famosa história que o Malcolm Gladwell conta, não sei se já falei isso aqui, mas que tinha acidentes de avião, a Coreia do Sul tinha muito acidente de avião, e não conseguiam descobrir por que tinha tanto acidente de avião. Mandavam especialistas para olhar e tudo, o treinamento era bom, tudo era bom. Aí, finalmente, alguém percebeu era que o copiloto, o power distance lá é muito pequeno, você nunca corrige um superior seu. Então, o copiloto via que o piloto estava fazendo um negócio errado, via que o avião ia cair, mas a cultura dele não deixava ele corrigir. Eu não posso falar para ele que ele apertou o botão proibido ali, porque seria um desrespeito muito grande. Aí o avião Então, eles tiveram que fazer treinamentos de desrespeito à autoridade. Não sei se isso é verdade, mas põe os copilotos lá, vamos fazer um encenamentozinho assim, você vai fazer um negócio e eu vou corrigir você só para quebrar esse negócio. Bom, individualismo, coletivismo, masculinidade, feminilidade, de risco. Quanto menor a distância, mais respeita? Vamos ver aqui, esse define aqui. Power distance, eu acho que quanto menor, o menos você respeita, né? Eu estou mais próximo, eu sou mais igual ao meu chefe. Então, esses asiáticos teriam uma maior distância, né? Maior distância. Tá. People nessas sociedades com maior distância aceitam uma ordem hierárquica em que todo mundo tem o seu lugar e não precisa ser justificado. Por que você é acima de mim? Não, simplesmente sabe com quem está falando, esse tipo de coisa. In societies with low power distance, people strive to equalize the distribution of power and demand justification for inequalities. Uhum. Eu não estou vendo aqui, eu não sei se ele aqui disponibiliza os dados, porque, como eu falei, ele tenta vender isso, mas esses dados tem por aí, não é tão difícil. Aqui, esses sites, vê que é bem business-like, bem consultoria, né? Deixou de ser acadêmico, virou uma consultoria, então, mas tem esses dados. E tem toda uma justificativa, se pegar papers dele, justificando por que essas dimensões. O Renan botou um comentário aqui. Sim, que em auditoria interna do FMI teria esse problema também. Acho que eu ouvi falar nisso.
Bom, vamos ver outro aqui. Esse aqui é de um dos caras, um dos coautores é o Falk, ele chama Armin Falk. Eu vi, inclusive, uma apresentação dele na época. Eu vou mostrar, inclusive, umas regressões, mas aqui mostrando a página, chama Global Preferences Survey. E eles fizeram questionários muito. Ele deve ter conseguido algum financiamento e diz: vamos fazer esse questionário em vários países. Essas coisas só são úteis se tem uma cobertura muito grande. Então, ele conseguiu. Ele também tem 6 dimensões. Vamos ver quais são, mas vamos ver só vamos ver os downloads aqui, só para ver que esses dados estão disponíveis. Se você entrar aqui, aí o dataset, você tem que escolher. Isso é interessante. Se você quer nível de país, e já vem em formato Stata. Geralmente vem CVS, mas aqui já está em formato Stata, em nível de país, mas também vem, o que é geralmente mais útil, nível individual. Então, se na Bélgica eles entrevistaram 500 pessoas, aí vem, 500 observações. Você pode criar o seu próprio índice, modificar como você quiser. Então, isso é útil, basta botar seu nome aqui e aparece. Vamos ver, tem as publicações, mas aí tem os rankings aqui. Vou botar todos aqui. Aqui estão as dimensões deles. Paciência. Eu lembro que a Renata usou isso aqui, pelo menos para um teste de robustez, para aquela tese dela sobre o que determina maior ou menor poupança por países. Paciência. Risco, aceitar risco. Reciprocidade positiva. Se alguém faz algo bom para você, você faz de volta. Reciprocidade negativa, se você vê alguém fazendo errado, você vai lá e pune eles, a um custo a você mesmo. Alguém fura a fila na sua frente. Eles dizem que aqui no Brasil, que é brasileiro, não tem reciprocidade negativa. Que é muito comum alguém furar uma fila e ninguém fala nada. Fica todo mundo ou fingindo que não vê, ou fica resmungando e não faz nada. Eu, infelizmente, eu acho que eu faço isso. Uma aversão a chamar atenção e fico louco de raiva e depois decepcionado comigo mesmo. Seria até interessante pegar os dados para o Brasil e ver se é isso mesmo. Mas aí você vê como isso pode influir nas escolhas econômicas, várias outras escolhas econômicas que as pessoas fazem. Furar fila pode não ser tão importante, mas as outras escolhas. Altruísmo, confiança. Aí... vamos ver o que acontece se eu clicar aqui. Eu tenho que escolher. Vamos botar a reciprocidade negativa aqui. Tá aqui. Então, eu botei só os BRICS, né? Reciprocidade... aqui apareceu todos. Só ver reciprocidade negativa, o Brasil tem menos, né? Difference to the world mean. O Brasil tem menos do que a média mundial. Então, é aquilo que eu falei, né? Tem menos. Pelo menos é negativo. Mas também o Brasil está aqui, tem menos do que a Rússia, menos do que a China. Dos BRICS, o Brasil que tem menos reciprocidade negativa. Então, acho que, se eu estou interpretando isso correto, a minha ideia de ninguém fala nada quando alguém fura a fila está correta, pelo menos para os BRICS. Deixa eu ver, Brasil Trust. Não, o Brasil é um dos... não tem o Trust, né? Pois o Brasil geralmente é ruim em Trust. Eu fiquei surpreso de ver isso. Eu pensei que o Brasil era essa ideia de homem cordial, essas coisas. Não sei por que os dados não estão aí. Bom, já que eu estou nele, eu sei que tem uns slides da pesquisa dele. Depois a gente vê o World Value Survey. Se a gente viu, já volto ali.
Esse é o paper original do Falk. Então, tem um monte de gente envolvida. Aqui estão aquelas mesmas dimensões que a gente viu. Aparecendo não, professor. Desculpa. Deixa eu fazer isso. Sim, porque eu entrei na coisa errada. Bom, tá aqui as dimensões do Global Preference Survey. Aí ele faz vários mapas, aqui com paciência, o mais azul. Eu não acho esses mapas muito úteis, as pessoas sempre usam, mas eu não consigo bater o olho e tirar conclusões gerais, né? Eu tenho para países individuais, Estados Unidos tem muita paciência, a Austrália tem muita paciência, mas tomada de risco. Não, mas vamos ver aqui a reciprocidade negativa. De fato, o Brasil está mais escuro, vermelho. E trust, de fato, o Brasil não tem trust. Bom, e aqui o tipo de coisa que ele fez. Eu tenho uma história interessante sobre isso, que daí eles apresentaram isso aqui. Isso foi em 2000 acho que foi 2017. Lá na França teve uma conferência sobre cultura. Muitos desses caras, James Robinson estava lá, Ben Abu estava lá, Paula Juliano, Rachel Cranton, bastante essas pessoas. E o Falk apresentou isso aqui. Então, ele faz um monte de regressões. Esse é o tipo de pergunta que você pode querer fazer. Eu já vou contar a história. Então, a pergunta aqui é: eu consigo explicar variáveis econômicas, decisões econômicas? Quais são as decisões econômicas? Você poupou ano passado? Quanta educação você está fazendo? Né, as suas decisões de quanta educação fazer. E lembra que essas perguntas podem ser a nível pessoal, você pode fazer isso a nível do indivíduo ou a nível do país. Aqui é nível indivíduo, né? Porque você vê que tem 79 mil observações. A decisão de abrir um negócio, abrir o seu próprio negócio, de começar um negócio, planejar começar um negócio, tem a ver com decisões. Claro que todas essas decisões têm um componente americano, não, um componente econômico. Qual que é o custo, qual que é o benefício, o componente institucional de que eu sinto que tem as salvaguardas institucionais, como é que o judiciário, essas coisas todas, mas aqui é uma tentativa de pegar o componente cultural, né? Porque as variáveis dependentes são essas respostas, essas perguntas no survey que eles fizeram. A decisão de fumar, né? Smoking intention. E aí eles fazem fixed effects, region effects, sim ou não, põe, e você vê o resultado geralmente é o que você espera, comprova um pouco nossa ideia, que tem mais paciência poupa mais, quem tem mais paciência se educa mais, quem tem atitudes de risco aceita mais risco, ou o componente cultural de ser mais confortável com risco, abre negócios, fuma, etc. Os R quadrados não são particularmente altos, mas nem se espera no negócio desses, e pode ter ou não controles. Quais são os controles? Age squared, gênero, habilidade com matemática, renda familiar, religião, então tem um bocado de controls, ou não, né? Mas aí a história é que daí ele apresentou isso aqui, e isso já em 2017, eu não pude. Daí a Rachel Cranton, aquela que escreve com quem fez economia brasileira, a gente viu o paper dela com o Eckerlof, o paper sobre identidade, como é que identidade afeta. Identidade é meio que cultura, né? E ela foi muito dura no comentário disso. Como você ousa mostrar essas regressões aqui? Porque por causa de causalidade, questões de, sabe, isso aqui são mínimos quadrados ordinários, e como é que a gente vai identificar que de fato é paciência que está fazendo isso? Não tem uma variação exógena, alguma coisa assim?
E aí ele sacudiu muito as mãos, porque o negócio deles era muito assim, a nossa grande contribuição é ter feito, e de fato, o survey, ter esses dados todos, isso é excelente para a profissão. Ele já estava lá justamente dizendo, olha, está no homepage, eu quero que vocês usem, e bastante gente tem usado, eu tenho visto. Mas aí, quando ele mostrou isso aqui, né, hoje em dia, em economia, você não pode falar isso. Né? Ele teve que deixar muito claro. Não, mas são só correlações, são só correlações. Eu não estou dizendo que é a cultura que está causando isso. Mas é claramente o que ele quer dizer. Mas para fazer isso, você tem que ter alguma coisa. E eu vou mostrar um exemplo ainda hoje, se der tempo, ou se não for na próxima aula, de como é que você poderia lidar com isso. Como é que tipo de variável instrumental você poderia usar, o outro tipo de desenho experimental. Não, mas se você for tentar... Então, você pode fazer uma coisa dessas na sua tese ou dissertação, mas deixando muito claro o intuito e o que você está claiming de verdade. Só que existe uma associação. Tá. Bom, na aula que vem é que a gente vai ler o texto da igreja, que é esse trabalho aqui. Mas esse trabalho, aqui está o livro e aqui está o trabalho. E isso é 2020, 2021. E isso aqui, né, está tendo um grande impacto. Eu vejo muita gente fazendo referência a esse livro. Mas essa ideia de que tem essa cultura weird, por que ela surgiu? Ela tem uma história muito boa de por que surgiu. E tem a ver com a igreja, o programa de casamentos de igreja, a gente vai ver. Tá. Aí, mas o que eu quero mostrar agora é daí, como é que a gente pode medir? Quero olhar, vamos tentativas de medir, e aí tem esse texto aqui, que foi publicado, e lá eles apresentam uma nova medida de cultura. E dá para fazer esse tipo de coisa aqui. Eu vou mostrar... Tem, inclusive, uma homepage onde você pode fazer isso. Então, em vez de ver aqui, vamos ver lá. Eles tinham uma em primeira, que eu achava muito clunky, não funcionava muito bem, mas aí eu vi que eles fizeram outra. Eu vi ontem. Deixa eu... Então, está aqui. Esse site aqui é o worldculturalanalytics.com. Então, eles refinaram um pouco aqui. E... Então, peraí, tem... Então, deixa eu mostrar como é que funciona aqui o... Bom, eu vou mostrar a fórmula que eles usam para calcular isso. O que eles fazem é que eles usam dados do World Value Survey, mas eles criticam esse gráfico atrás de mim, que depois eu vou falar sobre ele, eles criticam a forma que a maioria da literatura criava esses índices a partir de dados de questionário. As pessoas geralmente usavam distância cultural e medida de distância cultural, tipo média. Pega a média das respostas de um lado, a média das respostas dos outros. Então, dava uma medida de distância, mas, segundo ele, eles pegaram uma medida baseada em variância. Então, que captura mais essa ideia. Aquele gráfico que eu mostrei da China e dos Estados Unidos, mostrando duas nuvens, aquela ideia, pegando como é que se compara duas nuvens de resposta, em vez de pegar as duas médias e achar a distância entre a média dessa nuvem para a média dessa nuvem aqui. Então, como é que você acha a divergência? Então, o que eles fazem aqui, daí eles usam essa fórmula, que eu vou mostrar qual é, vou explicar ela, para ter feito isso antes, mas e acham a distância cultural para qualquer dois países. Então, você pega Brasil e Argentina, isso é uma coisa interessante para a gente aqui. E aí, então, você vê, a distância entre Brasil e Argentina é 0,5, não quer dizer muita coisa, é mais interessante relativo, né? E sempre para o mesmo país. Brasil e Algéria
você vê que o Brasil está muito mais próximo de Argentina do que Algéria, e muito mais perto de Argentina do que Armênia, do que Austrália, por exemplo, especialmente Azerbaijão. Então, o que quer dizer isso de estar distante? Quer dizer que as pessoas estão respondendo o questionário de jeito diferente. Então, tem uma pergunta, tipo aquelas que eu já falei, assim, se tiver poucos empregos, os empregos devem ir prioritariamente para os homens, sim ou não? E, então, 3.000 pessoas respondem isso no Brasil, 3.000 pessoas respondem isso no Azerbaijão, e aí você compara, essa medida pega esses dados e compara. Então, peraí, parece que minha internet está... Está travando o áudio e o vídeo. Tá bom, tá travando, né? Deixa eu trocar aqui. Eu fiz um update para o Windows 11, aí até ficou mais bonito as coisas, mas eu às vezes não sei achar as coisas. Mas está aqui, bom, troquei, vamos ver se melhora. Bom, o que eu só estava dizendo era assim, o que isso aqui mede tem uma pergunta, se empregos estão escassos, devem ir para homens em vez de mulheres. 3.000 brasileiros respondem isso, 3.000 argentinos respondem isso, 3.000 pessoas no Azerbaijão respondem isso, e aí essa fórmula pega esses dados e acha um índice para ver o quão diferentes são as respostas, mas o que leva em conta a variância nessas coisas. Então é isso, mas o legal mesmo é que você pode, quais perguntas você vai colocar no índice. Aqui você já pode escolher, não sintonia fina, já está tudo meio pré-programado. Então, se eu quero saber só sobre altruísmo, então o World Value Survey tem umas 100 e tantas perguntas, nem todo o país responde todas as perguntas, mas se eu quiser saber só sobre altruísmo, eu posso pedir aqui só sobre altruísmo. Aí ele recalcula. Claro, se eu quiser saber quais perguntas especificamente, acho que tem como você ver aqui, deixa eu ver. Tentar altruísmo. Tem que escolher os países. E Algéria versus Brasil. Ele não diz as perguntas aqui, deixa eu ver se ele diz aqui. Tem uma opção, em vez de dimensão, ali, questão. Question. Tem razão. Tá, ótimo, obrigado. Então, aqui, essas são as perguntas altruísmo. Tem umas... esse tanto aqui. Eu tenho toda uma série de perguntas. O que é importante nas crianças, nos seus filhos? Aí tem umas 10 opções, você só pode escolher 3. Então, imaginação, não sei o que isso tem a ver muito com altruísmo, obediência. Você pensa sobre o sentido da vida? De novo, eu não estou vendo muito o que isso tem a ver com altruísmo, mas... Então, por isso, por essas razões, o que eu preferi fazer quando eu fiz é não usar essa calculadora deles, inclusive que a anterior era mais clunky ainda, mas pega os dados crus que eles disponibilizam, o World Value Survey disponibiliza, e aí eu mesmo escolhi as perguntas que mais pareciam. Então, aqui sim, altruísmo. Você estaria disposto a lutar por seu país? Isso sim é altruísmo. Eu vou morrer para defender os outros, altruísmo. Você quer proteger o meio ambiente? Há um custo a si mesmo? Tem algum lugar que tem isso? E aí, então, dá mais latitude para você escolher os dados que você quer. E aí você pode montar esse tipo de... Vocês estão vendo aqui, então está Brasil, esse aqui é o correspondente àquele que eu botei. Essa é a linha Brasil, porque assim, você faz um índice, sempre tem que ter um país que está comparando os outros.
você não pode interpretar a distância entre esses países aqui. Porque talvez, suponha assim que tem uma terceira dimensão, então você está dizendo, poxa, China e Egito estão muito perto um do outro aqui na linha, mas talvez a China, numa terceira dimensão, a China esteja muito distante e o Egito de outro. Então, no paper do Heinrich e do Mushu Krishna, eles mostram o índice Estados Unidos, geral, cultura geral, com muitas perguntas dos Estados Unidos, compara todos os países, e fazem um índice China. Né? Eu estou fazendo aqui o Brasil. Então, o Brasil, quem que é mais próximo do Brasil em termos de altruísmo? Argentina, né? O mais próximo de todos, acho a África do Sul, Zâmbia, Moldova, por alguma razão, e o mais diferente é a Noruega. Vamos pegar outro índice. Vamos pegar Você vê que tem bastante coisas. Tem todos relações sociais, financeiro, sexualidade, lei. Mas vamos botar todos juntos aqui. Então, esse é o mais geral. Tem perguntas de confiança, risco, sexualidade, gênero, etc., tudo junto. E o resultado é esse. Brasil mais próximo é Colômbia, Peru e México, muitos latinos. Então, isso quer dizer que os brasileiros estão respondendo de maneira parecida com latinos essas perguntas e respondendo muito diferente de escandinavos, chineses e franceses. Isso é interessante, né? Brasil e francês. Estados Unidos está aqui, a gente responde mais não tão diferente. Bom, a ideia é essa. Existem várias outras. Você pode colocar a política, por favor, para ver se tem aproximação com os latino-americanos. Espera aí. Política? Um índice só de política? Tem um de políticas que eu vi, All Political ali. Tá bom, entendi. É meio parecido com o geral, né? Peru, México aqui, Noruega aqui. É verdade. Isso aqui é um mau sinal. Isso aqui é um mau sinal. Hein? Noruega e Suécia aqui, que a gente, se a nossa cultura é tão diferente deles, e muitas vezes você vê no Brasil pessoas invocando, né? Puxa, a gente tem que fazer como a Suécia e a Noruega, mas se para as coisas dar certo dependem de cultura, então, né? Não sei se é recomendável, porque a gente vai agir bem diferente diante dessas Professor, questões. eu não senti a falta da religião. Quando fala cultura, religião, faz essa diferenciação ou não? Religião? Acho que aqui tem um de religião só, né? Deixa eu ver, tem? Deixa eu ver. Peraí. Não tem, né? Estranho. Mas o World Value Survey tem perguntas de religião, mas eu notei uma coisa quando eu fiz, é que tem algumas perguntas, por exemplo, uma pergunta que deu muito problema para mim, eu tive que eliminar ela, era: você acredita em Deus? Porque, para começar, em países muçulmanos, Egito e vários outros, essa pergunta estava vazia, não faziam, porque eu não sei se, eu acho que podia ser até ofensivo você, acho que perguntar uma coisa dessa, podia ser ofensivo. E outra coisa é que esse é o tipo da pergunta que todo mundo responde igual, em alguns lugares. Né? Não no Brasil, Estados Unidos, não, mas em alguns lugares era assim, e aí é como se desse uma multicolonialidade, você não consegue calcular o índice se todas as pessoas têm a mesma resposta. Outra pergunta como essa era a importância de família. Não tem uma cultura que alguém respondeu: eu não dou importância à família. Muçulmanos, cristãos, judeus, homens, mulheres, escandinavos, todo mundo dá importância para a família e diz que dá importância. Então, tem algumas das perguntas, às vezes, dá esse tipo de pergunta. Mas tem religião, eu acho engraçado não ter aqui. Tá, você vê que dá para expandir aqui, né? Deixa eu botar o All Beliefs aqui. Religion and Spirituality aqui.
Vamos ver isso aqui. Olha a França aqui. Legal isso aqui, né? Combina, mostra que essa ideia que a França sempre foi muito secular, né? Muito secular. Bem distante do Brasil. Estados Unidos mais religioso, a gente entende. Inglaterra bem menos, isso faz sentido também. Tá. Vamos dar só, então, agora uma olhada no World Value Survey, que essa é a fonte dos dados. Depois eu vou mostrar como é que calcula o índice lá, mas o survey está aqui. Então, você entra no site, ele já está na onda 7. A primeira onda foi... É daqui que vem esse gráfico que está atrás de mim, tá vendo? É o cultural map deles. O que eles fizeram 2 índices de cultura, um que eles chamam de... É basicamente esse que a gente viu de religião secular, no eixo horizontal. Deixa eu botar aqui. Eles não... bom, depois vai aparecer, e o eixo horizontal é outra coisa. Uma coisa como confiança. Bom, vamos ver os dados aqui. Você vai em Data and Documentation. Aí tem onda 7. Você pode pedir qualquer uma das outras ondas. E... Onde é que está? Aqui eles estão explicando. Eles têm 4 temas e subseções: corrupção, migração. A beleza disso que, seja qual for o seu interesse, por exemplo, a Daisy tinha um interesse em meio ambiente e outro de desigualdade, né? Então, ela podia fazer um índice, podia fazer isso que está atrás de mim, calcular para cada país um índice de atitudes sobre desigualdade, meio que aquela do Alecina da redistribuição que eu falei, né? De preferências por redistribuição, e outro sobre meio ambiente. E certamente você vai encontrar várias perguntas. O ideal é que tenha pelo menos umas 6 ou 7 perguntas de cada um. Mesmo que não tenha assim meio ambiente aqui, mas tem algumas perguntas específicas nesses outros. Deixa eu só achar os dados em si. Online Analysis. Online Analysis. Tá, aí você vê, tem as várias ondas desde 81, mas as primeiras ainda tinham menos perguntas e menos países. Nem todo país está em cada onda. Deixa eu pegar a última onda. Aí você pode escolher... Deixa eu pegar só, para não ficar muito grande, pegar só 2 países. Brasil, Argentina, Egito e França. Aí você vai, aí você escolhe a pergunta que você quer. Então, você pode meio que assim, você pode, se eu quero saber de meio ambiente, digamos, pode testar, ver se você confia no movimento ambientalista ou se você... vamos pegar esse aqui, você quer proteger, você prefere proteger o ambiente ou o crescimento econômico, se você tiver... Então, aqui tem 4 perguntas que tem a ver com isso. Aí você pega uma delas, ou você pode pegar todos os países e várias perguntas. E aí tem os resultados, assim. Então, aqui ele explica a pergunta. Tem 2 afirmações. Afirmação A: proteger o ambiente devia ter prioridade, mesmo que isso cause menos crescimento econômico. E o B: crescimento econômico cria empregos que deviam ser a primeira prioridade. Então, aqui a resposta é... proteger o ambiente. Você vê que o Brasil é o mais ambientalista, pelo menos na hora de responder questionários desses 4, e mais do que a França até. Tá.
E aí você pode fazer mapas. Aí você pode baixar os dados. É só clicar aqui no Excel, ou tem outros formatos também. Deixa eu só A lógica é sempre comparar países, professor? Existe a possibilidade de fazer análises por país? Ótimo, boa pergunta. Deixa eu mostrar os dados aqui. Deixa eu ir aqui para os dados. Então, muitas vezes o que você quer é fazer para o próprio país. Uma limitação disso é que tem menos observações, né? Então, aqui está o Brasil, eu baixei aqui para o Brasil. Os dados viriam assim. Então, você vê, é o Wave 7, Brasil, tem código de região, aqui é um lugar, eles não põem estados em todos os waves, mas você tem como descobrir depois com esses códigos quais são os estados. Eu tive um trabalhão para descobrir isso. Inclusive, eu mandei e-mails para... Eles meio que terceirizam isso para pesquisadores no país. E é uma pessoa lá no Rio Grande do Sul que fez. Mas ele não me respondeu. Mas eu consegui descobrir os estados. Seria bom, às vezes, você queria cidade. Aí tem um monte de coisa inicial, mas aqui vem as perguntas. Deixa eu... Então, aqui as perguntas. Pergunta número 1. Essas 10 perguntas, ou não, 12... Sei lá, perguntas primeiras são as... não, important in life, né? In life, as primeiras 6 perguntas são assim, o que você acha importante na vida, e você tem uma lista e você só pode escolher 2 ou 3, sei lá. Família, amigos, lazer, política, trabalho, religião. Né? O que é importante em crianças? Aí, etc. Aí, se a pessoa respondeu 1, que escolheu sim, família, e 2 é que não, e 3 seria que não respondeu, alguma coisa assim. Né? Religião é importante para você. Aí você tem que olhar na documentação para saber exatamente o que quer dizer cada um desses, mas a partir daí você transforma esses códigos no que você quer, e aí calcula os índices. Então, você pode fazer para o Brasil como um todo e comparar com outros países. E o Brasil tem, vejamos aqui, não é 3.000 não, é 1.760 mais ou menos. Que é suficiente para algumas coisas, mas para outras talvez não tanto. Mas quer dizer, sabe o que não é suficiente aqui? Se você quisesse fazer uma análise por município, só teria, assim, Rio de Janeiro teria 30 pessoas. E outros municípios teriam 1 pessoa, ou nem teriam outros municípios. Então, nesse ponto, você pode começar a ficar 100 graus de liberdade. Mas se for para o Brasil como um todo, dá para fazer. Então, esse tipo de pergunta de preferências de meio ambiente, redistribuição, gênero, etc., tem muita coisa que dá para fazer. Só aleatoriamente pegar, só mostrar a variedade de coisa que tem aqui. Você aprova pessoas não casadas morar junto? Então, no Brasil, assim, aparentemente quase todo mundo aprova. Se você tiver um vizinho que bebe muito. Tem mais na pergunta, que aqui está limitado. Não sei se você desaprova, aprova, ou se você tem ou não tem. Homossexualidade. Acho que aqui você se mudaria, você consideraria mudar se você tivesse vizinhos drogados, homossexuais, de outra raça, com AIDS, estrangeiros, outra religião, bêbados não, que bebem muito, não casados, etc. Então, pega um bocado de coisa aqui. Trabalhar é dever seu para com a sociedade. Pessoas que não trabalham são preguiçosas. Então, tudo. Você acha que o futuro vai ser desse jeito, daquele? Esse é um dos mais importantes, um dos mais usados de todos. A maioria das pessoas can be trusted. Você pode confiar na maioria das pessoas. Tem grande variabilidade no mundo. Você acharia que não? Quanto que você confia na sua família? Quanto você confia nos seus vizinhos? Trust, tem um monte. Bom,
Esse é o tipo de coisa. Aí, só para acabar, deixa eu só mostrar o índice, para mostrar o cálculo. Aí a gente para por hoje. A gente já viu. Faz sentido ver isso aqui agora. Bom, aqui que está o índice. Então, o que eles fariam com aqueles dados que eu acabei de mostrar? Tem várias... Eu não conhecia, a gente não usa muito isso em economia, medidas de distância. Mesmo aquele Kullback-Leibler divergence, que eu vi, medida de divergência ou distância, tem muito disso em estatística e outras áreas usam muito, física usa muito, mas a gente não usa muito economia. Aí o Henrich, esse paper do Henrich, do Muthukrishna e outros, bem recente, propuseram uma nova medida, que é o Cultural Fixation Index. Fixation Index é um índice de genética. Assim, se você tem assim, um traço genético, por exemplo, um nariz grande, ou sei lá, cabelo escuro, cabelo enrolado, qualquer coisa, um traço, um allele genético, fixation, ele pode entrar numa população, aquele traço que não existia, talvez por mutação, ou talvez por recombinação, de alguma forma. E fixation é quanto tempo leva, uma medida de se aquele traço se fixou na população. Agora essa população tem esse traço. Você pode dizer que esse traço faz parte dessa população, se fixou. Você pode imaginar que muitos traços, numa população grande, tem pessoas que têm aquele traço, mas não é comum o suficiente e vai sumir. Né? Na corrida evolucionária vai sumir. Então aqui a ideia é um pouco isso, pegar esse mesmo índice, e a base dele é comparar a variância entre grupos com a variância no total. E só que em vez de usar os genes, ele vai usar respostas no World Value Survey, aqueles dados, resposta àquelas perguntas. Então, o índice é relativamente fácil, a fórmula é relativamente fácil e é bastante intuitiva. Você tem dois grupos diferentes, brasileiros e franceses, cada um está respondendo do seu jeito as mesmas perguntas, aí você vai calcular no numerador qual que é a variância entre brasileiros e franceses, quantas discordâncias tem, né? E no denominador, você junta os brasileiros e franceses e calcula a variância desse grupo total, da população, todo mundo junto. E aí, se for zero, o numerador for zero, não tem diferença nenhuma entre a resposta dos brasileiros e dos franceses, então a distância deles é zero, são muito próximos. Se todos respondem totalmente diferente, aí eles são, um está no zero e outro está no 1. Aqui está mais ou menos a ideia. Suponha são aqui 12 pessoas respondendo as perguntas na população 1, na população 2. Se eles respondem exatamente igual, aí o índice é zero. Eles têm a mesma cultura para aquele tipo de questão. Se respondem completamente diferentes, os brasileiros todos falaram não, os franceses todos falaram sim, a diferença é 1. E se tiver alguma coisa intermediária, né, assim, geralmente vai ser alguma coisa intermediária. Os brasileiros responderam mais não, os franceses responderam mais sim. Então, se você usar aquela fórmula, vai dar alguma coisa intermediária. Então, é assim que calcula. E aí, eu só vou mostrar isso aqui da gente para hoje, mas essa aqui seria a interpretação. Como é que se interpreta isso aqui? A gente viu que lá na homepage você pode fazer esses mapas aqui. Eu pus aqui, inclusive, o intervalo de confiança, que eles fazem um bootstrap para calcular isso aqui. Então, de novo, sempre tem que ser relativo a um país, distância ao mesmo país. Então, a Alemanha é o que está mais próximo dos Estados Unidos, depois vem o Brasil, mas isso não quer dizer que o Brasil é próximo da Alemanha. Se eu quiser saber isso, eu tenho que calcular o índice Alemanha ou o índice Brasil. E, de novo, por quê? Porque, embora o Brasil e a Alemanha... Bom, o intervalo de confiança não está nem
overlapping, né? Mas mesmo assim, pode ser que o Brasil, na terceira dimensão, assim, entrando no computador, o Brasil pode estar bem para frente, a Alemanha bem para trás. Então, você só está olhando a distância relativa aos Estados Unidos. E as outras dimensões não aparecem aqui. E aqui está a China. Isso tem importância grande hoje em dia, a China. Então, desses países que eu escolhi aqui, a China está respondendo mais próximo de Bangladesh e Rússia, né? Rússia, né, o Putin e o Xi se encontraram e são melhores amigos agora, meio que eles são muito... Bom, eu não posso dizer nada, de novo, eu não posso dizer nada sobre os Estados Unidos. Aliás, eu posso vir aqui nos Estados Unidos, Rússia e China aqui, está mais ou menos a mesma distância. Então, essa interpretação, e eu queria alguns pontos a anotar disso aqui. É que, primeiro, bate com nossa intuição, faz sentido, né, que desses países aqui, eu só não botei mais para não ficar sujo, a Alemanha seja mais perto dos Estados Unidos, o que a Alemanha está mais perto do que o Egito. Então, tem uma certa lógica, mas nem sempre, às vezes, não é o que se esperaria, mas provavelmente porque você tem estereótipos, né? A cultura dá muito estereótipo na cabeça das pessoas. Segunda coisa, repara que a variação, o range, o máximo é 1. Um país que fosse respondesse as perguntas, que tivesse essa medida de cultura totalmente diferente dos Estados Unidos, teria um índice 1. Mas aqui não, se diz, poxa, não chega nem a 0,3. E isso faz sentido também, os autores notam que isso faz sentido porque nessas coisas de o que é importante na vida, se você vai se mudar, se seu vizinho for assim ou assado, se você tem medo da morte, se você se você tem orgulho de fazer coisas e vergonha de fazer outras coisas, em geral, os seres humanos são meio parecidos mesmo entre culturas, né? Não tem culturas absolutamente diferentes, que um gosta, o outro não gosta. Tem muitas coisas em comum. O que isso está captando são aquelas diferenças que existem. Então, vai ser difícil você achar alguma coisa que vai passar de 0,3. No entanto, as diferenças são reais. Curioso que a Rússia é parecida com os Estados Unidos, né, professor? A Rússia que tem uma formação cultural política bem distinta. Não é tão distinto dos Estados Unidos. Bom, e aí só a última coisa daí uma coisa que dá para fazer com isso é fazer esse tipo de gráfico aqui, deixa eu voltar lá, daí a gente continua na próxima aula. Fazer esse tipo de gráfico aqui, você calcula 2 dimensões qualquer, você pode fazer com crenças sobre gênero ou crenças sobre alguma outra coisa, e faz esse gráfico aqui onde você plota, isso aqui eu não conhecia, isso aqui chamava Non-Scalar Multidimensional Graph, e você no Stata você consegue fazer e tem várias formas. O que ele faz, ele pega essas distâncias, deu para ele uma matriz de distâncias e ele vai tentar plotar aquilo ali respeitando as distâncias que você deu. Tipicamente não vai dar, vai ser impossível em 2 dimensões. Em N dimensões daria para fazer. Assim, se tiver uma dimensão para cada país aqui, para cada região aqui, eu fiz para região, né? Eu peguei as regiões da Índia, a região da China, o Brasil tem 5 regiões, né? Nordeste, Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, Estados Unidos e Argentina. E você vê, e deu uma coerência, embora se você fizesse a nível de indivíduo, aquelas nuvens com 1.760 brasileiros, provavelmente uns 2.000 americanos, as nuvens iam estar muito sobrepostas. Quando você pega em nível aqui de região, foi o nível de agregação que eu usei, não está. O Brasil está mais perto, as regiões brasileiras mais perto das regiões brasileiras, porém próximas da Argentina e dos Estados Unidos.
e distantes da China e da Índia. Então, deu uma certa coerência, mostra a variabilidade dentro dos países. Que nem a gente sabe, quando você fala para um brasileiro que o baiano é muito diferente do gaúcho, todo mundo sabe o que eu quero dizer. E na China tem esse tipo de coisa, as pessoas respondem essas perguntas diferentes, a China que ensina. E na Índia também. Então, são os jeitos de medir. E a última coisa é que, aí você pergunta, mas qual que é a dimensão? Eu falei errado antes, falei que você escolhe as dimensões. Quando você manda, quando você plota dessa forma, você não escolhe as dimensões, você põe um índice que você fez, aqui é o índice geral, e ele plota em 2 dimensões, é isso que ele está fazendo, para achar as distâncias. Mas ele não te diz, você não fala para o programa qual que é a dimensão, você sabe que é crenças, é cultura, ou aquele, seja lá, as perguntas que você escolheu, é gênero, é violência, é redistribuição. Mas ele põe em 2 dimensões. Quais são essas dimensões, você não sabe, você tem que interpretar. Então, geralmente, quando eu olho esses gráficos, eu interpreto a primeira, eu vou tentar individualismo, coletivismo, que é a principal. E olhando aqui, meio que faz sentido, seria assim, o eixo horizontal é isso, os Estados Unidos está mais à direita, seria mais individualista à direita, coletivista aqui, e China e Índia menos. É legal fazer isso com mais países, né? O que é para vertical, o eixo vertical? Eles, atrás de mim, o pessoal do World Value Survey, uma das dimensões que eles escolheram é essa secular religioso, que é bastante importante em cultura. E a China é menos, é o que seria o menos, né? Seria o menos religioso. Então, com poucos países assim, é só interpretação, talvez você veja outra coisa. Eu diria assim, a China, a Índia é o mais religioso, China é o mais secular, Brasil um pouquinho sim mais do que os Estados Unidos e a Argentina, mas meio parecido com eles. Depois com gráficos, aqui atrás de mim eles fazem com vários países e puseram cores assim, meio que acharam os clusters mostrando que todos os países latino-americanos estavam mais ou menos próximos, os asiáticos próximos, parecido com isso aqui, só que eu fiz com regiões. Aquela pergunta que foi feita sobre... Não daria para fazer isso com estados, infelizmente, porque não tem... Eu tenho que, para esse índice funcionar bem, que chega, tem que ter pelo menos 100 observações, senão o índice tem umas propriedades estatísticas meio malucas nas caudas. Então, ele pode ir para infinito, ou alguma coisa assim. Então, tem que ter pelo menos 100. Então, regiões, por isso que eu fiz regiões e não fiz estados, que seria interessante. Tá. Bom, deixa eu parar aqui. Eu acho que a tentativa era meio, assim, mostrar que dá para usar isso aqui, os dados estão disponíveis. Próxima aula, daí a gente vê um pouco mais e vê que tipos de perguntas as pessoas têm feito em economia usando esse tipo de dados e esse tipo de abordagem, né? Que tipo de perguntas. A gente já viu várias no passado, mas vamos ver outras. Ok. Perguntas, comentários? Bernardo, eu estava pensando aqui ainda naquela coisa de Hidalgo, né, do espaço produto e tal, e pensando na parte de produto mesmo, né? Então, se um país tem VCR maior que um em determinado produto, talvez a gente pudesse fazer uma média ponderada dos VCRs dada a distância cultural. Um dos indicadores que você mostrou era de distância cultural. Então, quando você tem o VCR, você multiplica esse VCR pela distância cultural entre cada país. E aí, para cada produto, você vai ter, assim, em relação ao Japão, em relação ao Brasil, qual que é a distância cultural média daquele país ao produto. E aí, talvez, tentar tirar algo daí. O que você acha disso? Deu para entender? Mas é parecido com aquela ideia que você teve antes, né? É parecido, mas talvez eu não tenho que fazer nenhuma rede a partir disso, entendeu? Entendi. Mas o que está por trás, então, da ideia assim, é que
Se eu tenho um país mais próximo de mim, provavelmente eu consumo as mesmas coisas e dou valor às mesmas coisas, então, ou eu Isso. sei produzir. É que para além da estrutura produtiva, a parte cultural pode ser um impeditivo ou não. E aí, se você tem alguma semelhança cultural com quem já produz aquele tipo de produto, isso seria mais condizente. Ou o contrário, se geralmente você tem uma discordância cultural com quem produz aquilo, é mais difícil de você conseguir produzir aquilo, no fim das contas. Uhum. Isso podia ser bem interessante, né? Quer dizer, assim, controlando por a sua dotação dos outros insumos, de todos os insumos para produzir, como é que cultura está afetando, se cultura tem um impacto adicional, né? Segurando essas coisas fixas, né? Legal. Vou tentar depois desenvolver melhor essa ideia. É uma boa ideia, eu vou pensar sobre isso também. Eu já estava pensando, né, quando você teve a ideia da rede primeiro, Sim, né, acho que tem passo-cultura, talvez, alguma coisa assim. tem várias formas aí de tentar, talvez, abordar, mas para cada aula que você dá, vem uma ideia diferente. Beleza. Então, tá bom. Diga. Professor, tem um texto do Danny Roderick, que é de 2013, é um texto básico de crescimento, né, modelos mais tradicionais, que ele trabalha com indústrias de alta produtividade, serviços, subsistência e tem uma variável capacitações sociais. Não sei se você chegou a ver esse trabalho. E basicamente ele fala que você tem na trajetória de crescimento, né, variáveis mensuráveis, né, indústria, etc. Mas a capacitação social é algo que é difícil de ser quantificado porque envolve vários fatores, né, envolve questões institucionais, políticas, sociais, várias questões. E aí uma grande questão é que esse artigo é teórico, mas a grande questão é como é que você mensura e quantifica essas capacitações sociais. Aí vendo aqui as aulas, né, eu pensei tem vários indicadores, né? Vários indicadores, inclusive tem um artigo que você fez que trabalha com várias formas de mensuração de cultura e sociedade. Mas será que seria possível tentar desenvolver uma espécie de índice que englobasse vários aspectos importantes para tentar criar uma espécie de capacitação social? Porque é uma questão interessante, né? Mas ele trabalha, por exemplo, ele fala das instituições que têm séculos, né, de existência, a questão cultural dos asiáticos, a questão política, são questões muito que a gente na economia utiliza meio que paralelamente, mas não enfoca. Mas aqui, como você deu várias possibilidades de quantificação de cultura, aí eu pensei, será que poderia fazer um índice para isso, né? Fazer um artigo talvez em torno da criação desses índices e aí tentar justificar ele no processo de crescimento econômico dos países? Isso só um pouco, para mim, lá na década lá em 2003, 2004, teve um paper famoso sobre capital social, social capital, me lembro, as pessoas mediam, e tem um paper famoso do Kiefer e Kiefer, com K, que eram do Banco Mundial. E esse paper funcionou muito bem. Era mais ou menos isso que você está falando, que, né, se qualquer atividade econômica que vai ter, as pessoas têm que se relacionar, têm que confiar, têm que ter contratos, e quando você tem capital social, fica muito mais fácil esses custos de transação, de fazer contratos e lidar um com o outro. Soa como isso, né? Eu não sei se... E essa literatura sempre pode um pouquinho diferente como de instituições. Não é tanto as instituições substituindo por isso, mas realmente as relações pessoais. E aí meio que sumiu essa literatura, nunca mais vi. Mas eu imagino que dá para fazer daria para fazer uma variável, né, um índice que captasse esse tipo de coisa, escolhendo as perguntas específicas, né? Tem muito a ver com confiança, eu acho. Confiança in group, aquela coisa do in group, né? A mesma coisa dos vizinhos lá, um pouco isso, né? Se você aceita ter vizinhos estrangeiros, vizinhos, né? Não sei. Eu sei que tem indicadores que mensuram várias coisas, né? Tem indicador de qualidade democrática que tem desde o século XVIII, que tem várias questões. Tanto, por exemplo, se você tem eleições diretas ou indiretas, se as pessoas confiam ou não na democracia, se as pessoas confiam ou não
nos representantes, tem vários indicadores. Eu sei que para a França, por exemplo, tem desde 1700 e tanto, o Brasil tem mais recente. Talvez juntar com alguma dessas questões, né? E aí eu acho que poderia criar até essa questão mesmo que o Renan falou de distância cultural é importante, né? Porque, por exemplo, uma das questões que os autores trabalham é que quanto mais fácil você tem de assimilar informações daquele produto, mais fácil você tem de produzi-lo, de replicá-lo, né? E a aproximação cultural vai muito nesse sentido também. Só que são questões que a gente não mensura muito, né? A dificuldade é essa, como é que eu posso quantificar esse tipo de coisa? E um resultado interessante que podia sair disso, né? As coisas de cultura, aqui é uma coisa que o Hidalgo e o Hausmann já falaram, é que a teoria de vantagens comparativas, ela esperaria que se você tem um vizinho muito parecido com você, países parecidos, meio clima, geografia, tudo meio parecido, você, teoria de vantagens comparativas, você não ia negociar com eles, porque tem as mesmas dotações, a teoria de vantagens comparativas, você quer negociar com outras pessoas. Mas pela teoria deles, onde informação que é mais importante, e talvez a de cultura, onde essas outras coisas, talvez você aí vai negociar bastante mais com pessoas próximas a você, geograficamente próximas e culturalmente próximas a você. Então seria legal que assim resultados contra-intuitivos da expectativa tradicional da literatura. Interessante. Então tá bom. Então vamos parar aqui. Bom fim de semana para todos. Até quarta-feira.